Durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista não limitou seus esforços de recrutamento e influência apenas ao território alemão. Em vez disso, lançou um amplo esforço internacional para mobilizar os chamados Volksdeutsche, alemães étnicos que viviam fora da Alemanha, especialmente em regiões do leste europeu, nas Américas e em outras partes do mundo. Estes Volksdeutsche não eram cidadãos alemães, mas sim descendentes de alemães que haviam emigrado gerações antes e mantinham algum vínculo cultural ou linguístico com a Alemanha. O regime bigodista os via como parte da grande nação alemã, mesmo que tivessem nascido e crescido em países completamente diferentes. O termo Volksdeutsche não significa convocados e nem todos foram recrutados para lutar. Ele se refere a uma classificação étnica, usada pelo Terceiro Reich para distinguir os alemães do povo, dos alemães do Império, que eram os cidadãos nascidos dentro da Alemanha. Ainda assim, muitos desses alemães étnicos foram cooptados, recrutados ou pressionados a colaborar com o regime nazista, seja lutando nas fileiras da Waffen-SS, participando de milícias locais, atuando como informantes ou apoiando politicamente as ações do Reich. Desde os anos 1930, o regime do Reich atuava nas comunidades germânicas no exterior por meio de clubes culturais, igrejas, escolas de idioma e associações étnicas. O objetivo era criar um sentimento de unidade racial e fidelidade à Alemanha verdadeira. Na América Latina, por exemplo, o nazismo encontrava simpatizantes entre os descendentes de alemães, especialmente no Brasil e na Argentina. Em muitos casos, no entanto, essas pessoas eram apenas imigrantes ou filhos de imigrantes, e nem sequer se identificavam com a ideologia nazista. Ainda assim, a propaganda tentava influenciar todos os que tivessem sangue germânico. No leste europeu, a situação foi mais radical. Em regiões como a Romênia, Hungria, Croácia e Iugoslávia, o regime recrutou diretamente milhares de Volksdeutsche. Um exemplo notável é a divisão SS Prinz Eugen, formada por alemães étnicos dos Balcãs. Essa divisão ganhou fama pela brutalidade com que atuava contra civis e grupos de resistência. Na União Soviética, os residentes alemães passaram a ser perseguidos por Stalin por meio de colaboração com os nazistas. Milhares foram deportados para a Sibéria ou enviados a campos de trabalho forçado. Na América do Sul, o caso era diferente. Aqui não houve recrutamento direto, mas o Reich tentou usar alemães como peças de propaganda e, em alguns casos, como espiões ou simpatizantes. Com a entrada do Brasil na guerra, em 1942, o governo de Getúlio Vargas reprimiu severamente a cultura germânica, fechou escolas, proibiu o idioma e prendeu suspeitos de ligação com o eixo. Um dos casos mais absurdos foi o de Ernesto Pohlmann, um brasileiro nascido no Rio de Janeiro, filho de alemães. Ele vivia normalmente no Brasil quando, em 1939, foi visitar parentes na Alemanha e acabou convocado à força para servir no exército nazista. Segundo relatos, ele havia saído de casa para comprar pão e acabou sendo surpreendido por oficiais que o alistaram como se fosse cidadão alemão. Foi incorporado à Wehrmacht e enviado para o fronte. Seu caso se tornou conhecido como símbolo do quanto a guerra engoliu pessoas comuns, independente de sua vontade. Esses episódios mostram como muitos descendentes de alemães no exterior enfrentaram um verdadeiro conflito de identidade. De um lado, a cultura de origem e a pressão do Reich, e outro, a lealdade ao país onde nasceram ou foram criados. No Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá, essas comunidades também enfrentaram repressão dos próprios governos, sendo vigiadas, discriminadas e até presas, independentemente de apoiarem ou não o nazismo. Mas com o fim da guerra, a situação dos Volksdeutsche no leste europeu se agravou. Mais de 12 milhões de alemães étnicos foram expulsos de países como Polônia, Tchecoslováquia e Iugoslávia, num dos maiores deslocamentos forçados da história moderna. Muitos foram mortos ou sofreram abusos durante a expulsão. Na América Latina, muitos que haviam sido acusados de colaboração tentaram apagar esse passado e reconstruir suas vidas anonimamente. Outros migraram para novos países tentando recomeçar do zero. Enfim, a história dos alemães no exterior durante a Segunda Guerra é pouco comentada, mas mostra como o conflito afetou pessoas além dos campos de batalha. Alguns foram cooptados pela propaganda, outros alistados à força. Muitos resistiram, outros colaboraram, mas todos foram marcados por uma guerra que ultrapassou fronteiras, ideologias e até a própria identidade.